Bom, gente, no último encontro a gente tratou das orações subordinadas adverbiais. Hoje a gente vai falar sobre as orações adverbiais reduzidas, para a gente finalizar o nosso... Bom dia. Para nós finalizarmos o nosso material, tá certo? E partirmos para a correção dos exercícios e depois para o livro 2, ok? Bom, todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Opa. Bom, gente, nós começamos a tratar sobre esse conteúdo, orações reduzidas, lá acho que antes de orações subordinadas adverbiais. A gente terminou orações subordinadas substantivas, partimos para orações subordinadas adjetivas, terminamos e aqui, ó, a gente começou a falar sobre orações reduzidas, né? A gente falou sobre oração reduzida de infinitivo, gerúndio de particípio, tá certo? Quando elas forem orações reduzidas, orações subordinadas substantivas que são reduzidas, as adjetivas, né? E agora, já que a gente terminou orações subordinadas adverbiais, a gente vai partir para as orações reduzidas, orações adverbiais subordinadas adverbiais reduzidas, tá bom? Então a gente vai partir para aqui agora, tá certo? Vamos só relembrar alguns conceitos, tá bom? Primeiro passo, a gente chama de orações subordinadas, né? Oração por ter verbo, né? Ó, tem verbo, tá certo? Elas são subordinadas porque são dependentes. São dependentes. A gente ainda pode chamar de dependente, tá? A gente ainda pode chamar de dependente pelo simples fato de essas subordinadas funcionarem como termos aí tá a letra feia do cão, com perdão da expressão, viu, gente? Então, elas podem funcionar como termos da elas podem funcionar como termo da principal. Então, é por essa razão que a gente vai chamar de subordinada. Elas são dependentes? Sim, beleza. São dependentes e essa dependência está vinculada essencialmente ao fato delas funcionarem como termo da oração principal. Tá certo? Por isso a questão da dependência. Aí a gente viu que essa dependência ela pode ser entendida de duas formas, né? Uma dependência integrante, que é no caso das orações substantivas, e uma dependência acessória, que é no caso das adjetivas e também das adverbiais, tá certo? Nestes dois casos, ok? Então, por essa razão, que a gente vai tratá-las assim, tá bom? De orações subordinadas, orações dependentes, certo? São adverbiais, né? Porque assume a postura de um adjunto adverbial, tá certo? Que é aquela postura de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, ou o próprio advérbio, tá certo? Atribuindo-lhe circunstância, atribuindo uma ideia, tá bom? Então eles podem assumir, essas orações assumir essa postura de adjunto adverbial. E elas são reduzidas, tá certo? Elas são reduzidas pelo fato de não apresentarem
a conjunção, tá certo? E esse não é o fator, digamos assim, decisivo para que sejam chamadas de reduzidas, tá certo? Mas auxilia nesse processo. Mas o que mais é preponderante para que a gente para que nós a chamemos assim, é na verdade o fato de as formas verbais aparecerem numa das formas nominais. Olha só o que eu disse. As formas verbais aparecerem numa das formas nominais, serem transformadas em formas nominais de infinitivo, de gerúndio ou de infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Então, transformar verbo em nome, isso é reduzir, isso significa reduzir. Então, por isso, chamamos de orações reduzidas, tá bom? Então, vamos aqui, ó. As orações adverbiais, em geral, vêm precedidas de preposição, tá certo? Essas preposições, elas aparecem, na verdade, nas locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, veja que tem até o indicativo de crase daquelas construções, tá certo? Então, justamente por serem iniciadas por preposições. Em geral, isso não é uma regra dessas orações subordinadas adverbiais, tá? As proporcionais vê bem, ó. As proporcionais e as comparativas, isso é informação de suma importância. Elas são sempre desenvolvidas, ou seja, não tem forma reduzida para elas. São sempre, e aí vale lembrar, ó, destacar aqui, tá certo? São sempre desenvolvidas, não se reduz, tá? Vamos lá, outra informação importante. Não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Pode ser reduzido de particípio de infinitivo, mas não se reduz a comparativa e a consecutiva de gerúndio, tá certo? Não, tá bom? Então, outra informação importante, então, vocês guardem essas informações, tá certo? Orações reduzidas de gerúndio. Daí, vamos lá. Vejam. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais, ou seja, sempre que tiver uma reduzida de gerúndio, na maioria dos casos, 95% acima, né, são reduzidas ou são adverbiais, tá bom? Isso é informação importante. Raramente serão adjetivas ou substantivas, mas muito raro mesmo, tá? Exemplo, ó, descobrindo a rua, localizei a casa do autor. Então, a casa do autor, oração principal, descobrindo a rua, oração subordinada adverbial temporal, ou seja, equivale a quando equivale a isso, ó, descobrindo a rua, equivale a quando descobrir a rua, tá certo? Numa condição desenvolvida, tem o mesmo valor. Então, se levarmos em consideração que este quando, tá certo? Trata-se de uma conjunção temporal, então, ó, esse NDO, o gerúndio, descobrindo a rua, ao descobrir a rua, ou quando descobrir a rua, tá certo? Remete diretamente a essa ideia de temporalidade, tá certo? Então, ó, é oração porque tem verbo, o verbo aqui está na forma nominal no gerúndio, é subordinada porque é dependente da principal, é adverbial temporal porque dá a ideia de tempo, tem esse mesmo valor aqui, tá certo? Tá bom? E é reduzida de gerúndio porque não tem a conjunção aqui, ó, quando, que aparece aqui na segunda, e nem está na forma reduzida, ou perdão, não está na forma conjugada, está numa forma nominal, está no gerúndio, tá certo? Então, por essa razão, a gente vai chamar de reduzida de gerúndio, ok, galera? Então, justifica-se aí desta forma, tá certo? Então, toma cuidado. Segundo exemplo. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Então, nós temos aqui a oração principal, né? Oração subordinada adverbial causal,
tá certo? Ou seja, por que eu deixei de comprar o tecido, que é resultado? Porque eu percebi a má vontade do vendedor. Isso gerou um resultado, que foi este, ó, né? Que aqui nós temos o que chamamos de consequência, tá certo? A consequência é o resultado da causa. Então, o que gerou o fato de eu não comprar o tecido foi justamente a má vontade do vendedor. Então, nós temos aqui, ó, oração subordinada adverbial causal, porque revela uma causa, reduzida de gerúndio, porque apresenta o verbo aqui, ó, percebendo, tá bom? Forma verbal percebendo, numa das formas nominais, terminada em NDO, que é uma terminação de gerúndio, tá certo? Então, tranquilo isso aí, ó. Próximo, ó. Você poderá mudar de opinião, oração principal, ok? Lendo esse livro, ou seja, ao ler esse livro, você poderá mudar de opinião. Então, ó, se ler esse livro, você poderá mudar de opinião, tá certo? Então, esse lendo aqui, ó, tá certo? Equivale ao se, que é condicional, tá certo? Ó, que é condicional. Portanto, né, nós temos aí o que chamamos de oração subordinada adverbial condicional, porque dá a condição para que o fato da oração principal aconteça, tá certo? E ela é reduzida de gerúndio por apresentar o verbo ler numa das formas nominais na forma de gerúndio, tá certo? Então, atenta para isso, viu, galera? Então, observa que a classificação aqui, ela só se ligar nessas orientações, ó, não há consecutiva nem comparativa, ou consecutiva, comparativa e final, tá certo? E final, reduzida de gerúndio, tá certo? Não há consecutiva, nem comparativa, nem final, tá bom? Então, se liga lá. A causal, a gente viu que é causal aqui, né? Ó, percebendo, causal, tá certo? Percebendo é causal e não consecutiva. A consecutiva, a consequência está na oração principal. Vamos aqui, ó, reduzidas de particípio. Particípio com aquelas terminações ado ou ido, né? Vale lembrar que o particípio ele nem sempre é terminado em ado ou ido, tá certo? Porque existe o particípio irregular também que não tem uma terminação definida. Como é que eu identifico, professor? É só observar se aquele fato verbal demonstra o fato realizado, tá certo? O fato acabado, por exemplo, tá bom? O particípio gera essa ideia. Não é uma forma conjugada, ele não representa a primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural, ele vai ficar numa forma básica, que é chamada forma nominal, e ele vai pedir auxílio a um verbo auxiliar, então ele está sempre junto de um verbo auxiliar. Quando a gente reduz uma oração, ele vai vir sozinho, não vai vir com um auxílio. O auxílio vem subentendido. Vamos aqui, ó. Reduzidas de particípio. As orações reduzidas de particípio serão sempre, olha só, sempre adverbiais ou adjetivas, nunca substantivas. Tá? Nunca substantivas, tá bom? O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Então, ó, observa que a oração principal tem lá o seu sentido completo, ó, o gás natural importado não atende a todos. Oração principal, tá certo? Distribuído no país, né? Oração subordinada adjetiva, como ele mencionou antes aqui, ó, característica do gás natural, tá certo? Adjetiva explicativa, porque vem dentre vírgulas eu posso jogar fora, tá certo? Reduzida de particípio, tá bom? Mas a gente já viu isso, já viu essa adjetiva. Vamos para cá. Que ainda vai trazer adjetiva. Recebemos a carne congelada, vinda do exterior, tá certo? Ó, oração subordinada adjetiva reduzida de particípio, tá bom? Reduzida de particípio. Então, mais uma vez, referindo à carne, portanto, oração subordinada adjetiva. Não é o nosso propósito é adverbial. Mas cadê aqui? Não tem, cara. Opa. Calma aí, galera. Paguei sem querer um slide aqui, viu? Guarda um minutinho aqui. Deixa eu ir para o documento original.
Dei só um minutinho, viu, gente? Rapidinho. Segundo ano. Vige. Cadê? Sim, deixa eu ir aqui. Eu venho cá. Venho cá, arquivos, não é aqui. Mesa. Segunda ó. Aqui, galera, vamos terminar pelo livro de vocês mesmo, tá certo? Eu apaguei o slide que tinha a parte de reduzidas de particípio. Então, ó, observa aqui, ó. Presta atenção. Orações subordinadas adverbiais reduzidas de particípio. Como eu disse antes, tá certo? Apresentam o particípio, terminação ado ou ido, tá certo? Lembrar que o particípio é uma dessas formas nominais que pode apresentar uma flexão, tá certo? A flexão nominal de plural, principalmente, tá certo? Lembrar também que esse particípio ele pode aparecer como particípio irregular, não nesse caso aqui, tá certo? Aí nós temos um exemplo aqui, esse exemplo de feita, que a gente vai chegar nele já, tá certo? Que é o chamado particípio irregular, tá bom? Como é que a gente vai identificar esse particípio irregular? Eu disse a vocês que é só observar que o particípio ele é uma forma nominal que remete a um aspecto verbal encerrado, concluído, que algumas pessoas podem até assemelhar ao tempo passado. Na verdade, a gente não vai fazer isso porque não há flexão de tempo para essa forma, a não ser que o verbo auxiliar venha ajudando, tá bom? Então, se liga aqui, ó. Reduzidas de particípio. Mesmo terminados os exames, não parava de estudar. Então, nós temos, ó, não parava de estudar como oração principal, tá certo? Oração principal, ok? E, mesmo terminados os exames, oração subordinada adverbial concessiva, tá certo? Mesmo valor. Embora tenha terminado os exames, mesmo valor, tá certo? Do embora. Certo? Mesmo valor daquela construção que envolve o embora. O que é essa concessão? A gente lembra que a concessão é uma dificuldade para a realização da ação principal, mas a ação principal vai lá e se realiza, na verdade, acaba valorizando a ação principal, a oração subordinada concessiva, tá certo? Ela é reduzida porque está numa das formas nominais, ó, terminado, terminação ado, tá vendo, ó, ado. Aquilo que eu disse que é uma das formas nominais que pode apresentar flexão de plural, ó, o S aqui no final das contas, tá vendo, ó? Vejam o S aí, ó. Então, essa terminação, né, ado, trata-se de uma terminação de particípio. Então, por essa razão, vai ser chamada de oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio, tá bom? Acabada a aula, antes das 9, poderemos ver o filme. Então, nós poderemos ver o filme como oração principal, tá certo?
Acabada a aula, antes das 9, se acabar a aula antes das 10, das 11, a gente assiste o filme. Então, vê, se, condicional, acabada a aula antes das 9, a gente vai assistir o filme. Quando eu digo acabada a aula, eu estou querendo justamente criando justamente a ideia de condição. A condição para que se realize o fato da oração principal, que é ver o filme, é, na verdade, a aula ter sido acabada. Olha o que eu disse, sido acabada, sido realizada. Então, eu realizei o fato verbal. Então, está aqui, ó, acabada, no particípio, ó. Tá vendo, ó? Acabada, está flexionada, inclusive, no feminino, tá bom? Para concordar com a aula. Como eu disse, é uma das formas nominais do verbo que admite uma flexão, que admite verdadeiramente uma flexão nominal, tanto de singular e plural, quanto de feminino e masculino, tá bom? Então, vai ser chamada de oração subordinada adverbial condicional, né? Porque atribui da ideia de condição de realização do fato verbal da oração principal. Vamos chamar de reduzida de particípio justamente por isso. É reduzida por não ter a conjunção e por estar numa das formas nominais, especificamente no particípio. Então, chamá-la-emos assim, tá? Conforme planejado, fizeram um trabalho... Então, fizeram um trabalho, oração principal, tá certo? Conforme planejado, observa aqui, ó, planejado, terminação ado, terminação também de particípio. Tá certo? Terminação de particípio. Então, nós temos aí o que chamamos de oração subordinada adverbial, reduzida de particípio. Ela é conformativa, tá bom? Porque está mencionando, na verdade, o acordo que havia antes. Tá certo? O acordo que havia antes através desta conjunção conforme. Poxa, professor, o senhor disse que é reduzida por não ter a conjunção e a conjunção apareceu agora. Eu disse que o fator principal de redução das orações não é a presença da conjunção, a ausência da conjunção. A ausência só auxilia nesse processo, mas é comum que em alguns casos a conjunção apareça, tá certo? E pode até aparecer em todos eles. Mas o que realmente interfere e mostra que a oração é reduzida é a forma nominal do verbo. É o fato de o verbo estar aqui, ó, no particípio. Ok? No particípio. A forma nominal. É isso que define a redução. Tá bom? Aqui, ó, mais um caso. Então, se liga, ó. Feita a prova, dirigiu-se à casa da namorada. Então, dirigiu-se à casa da namorada, oração principal. Tá certo? E feita a prova, assim que terminou, assim que foi feita a prova, ó, foi feita a locução verbal, a prova. Então, observa que o feita aqui está no particípio, tá certo? Está no particípio, porém, não apresenta aquela terminação ado ou ido. É justamente aquele particípio que eu disse a vocês. É o particípio irregular. Mas observa que quando eu digo feita, eu falo de um fato verbal realizado. Tá? Eu falo de um fato verbal realizado. Assim como planejado foi realizado, assim como acabada foi realizada a aula, assim como terminados os exames foi terminado já estava encerrado também, entendeu? Tem o mesmo valor, é só uma questão de terminação, tá? Aquilo que a gramática determina como terminação vai se chamar de particípio regular, ado ou ido, tá? E suas flexões, né? Nominais de gênero e de número. E quando ele não tem uma terminação, essa terminação ado ou ido definido, mas que transmite a mesma informação, a mesma ideia, nós chamamos isso de particípio irregular. Há algumas formas verbais que apresentam as duas, tanto o particípio regular quanto o irregular, tá bom? Então, para a gente não usar fazida à prova, a gente usa o feita, porque só existe essa forma. Mas, por exemplo, impresso, imprimido, impresso, irregular, imprimido, regular, aceso, acendido, tá vendo? Ó? Aceso, irregular, acendido, regular, tá certo? Então, é comum que algumas formas verbais apresentem as duas formas nominais, tá certo? O particípio regular e o particípio irregular. É comum que isso aconteça. Mas todas as formas verbais apresentam? Claro que não, ok? Então, nós temos aqui justamente uma explicação sobre isso, ó. Se liga aqui, ó. Presta atenção. Trata-se, como você pode ver ou analisar... Perdão. Como você pode ver
de uma análise semântica do período, tá certo? Ou seja, de sentido e significado, a fim de determinar a circunstância trazida pela oração adverbial reduzida, tá certo? Que é a mesma circunstância da oração desenvolvida, tá? É só uma mudança estrutural. Uma maneira de acertar a classificação é desenvolver a oração, tá certo? Então, a gente vem batendo na mesma tecla desde as orações subordinadas reduzidas, tanto substantivas quanto adjetivas. A melhor maneira de se classificar, digamos assim, semanticamente e sintaticamente essa oração subordinada adverbial, né, através das circunstâncias, a melhor maneira é a gente desenvolver esta oração. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai ter um entendimento melhor, porque a gente vai ter uma conjunção auxiliando nesse processo. Temos a forma verbal, que vai estar flexionada no tempo, tá certo? No modo, que isso está relacionado excepcionalmente à atitude e às possibilidades de mudança que o verbo possa apresentar. E essas possibilidades, múltiplas possibilidades, elas auxiliam justamente na compreensão da realização do fato verbal, tanto no aspecto de realizado do particípio, de realizando do gerúndio, ou de realizar do infinitivo, tá certo? Então, fato realizado em curso, que é de gerúndio, ou a se realizar, que é de infinitivo, tá certo? Então, auxilia nesse processo. Como é que a gente faz isso? Ó? Vamos tomar como exemplo, inclusive, o exemplo que apresenta o particípio irregular. Feita a prova, dirigiu-se à casa do namorado. Então, temos aí oração subordinada adverbial, temporal reduzido de particípio. A mesma coisa que feita a prova, tá certo? Semanticamente, não há diferença entre feita a prova e depois que fez a prova. Não há diferença. Tá certo? Depois que fez a prova é a mesma coisa. Depois que fez a prova, dirigiu-se à casa da namorada. Só que aqui a gente tem um depois, que nos remete a tempo, que auxilia nesse processo. Então, é mais fácil eu classificar ela nessa condição aqui desenvolvida. Tá certo? Nesta condição desenvolvida, fica mais fácil de eu classificar a circunstância da oração. Tá bom? Então, sendo assim, eu desenvolvo. Agora, algumas não tem como eu fazer esse desenvolvimento. Então, aí eu vou ter que dar um jeito de reduzir. A 99,9% delas tem como eu fazer isso. Aquelas que eu tenha dificuldade, eu tenho que apelar para a minha compreensão, para a questão semântica propriamente dita da cor. Eita. Vou tomar no grito. Para a questão semântica propriamente dita, tá certo? Ok, galera? Então é isso. Eu vou só relembrar aqui alguns conceitos sobre essa questão de pontuação das orações subordinadas adverbiais, né? Eu já falei para vocês na última aula sobre isso, tá bom? Vale lembrar que elas podem aparecer no início, no meio ou no final, ou antes, no meio ou depois da oração principal. Se elas forem antes da principal, a presença da vírgula é essencial, sempre tem que ter vírgula. Após a principal, aqui ele ainda diz, e se forem de grande extensão, você usa vírgula, tá certo? Na verdade, é facultativo esse uso, se tiver depois da principal. Se tiver no meio da principal, vai ser separado por vírgula. Então, antes da principal, com vírgula. Após a principal, facultativo, eu vou usar mais ou menos, usa se você quiser, positivo ou negativo. E intercalada com, também sempre com vírgula, ok? Observem aqui, ó, por exemplo. Tem os exemplos aqui, ó. Desde que você ajude, farei isso. Então, farei isso se você me ajudar. Então, eu tenho a oração principal aqui depois, ó, farei isso. E tem a primeira oração, que é o desde que você me ajude, que é oração subordinada adverbial condicional. Tá certo? Oração subordinada adverbial condicional. Mas que veio antes. Então, ó, foi utilizada a vírgula aqui, tá certo? Justamente por essa razão. Tá certo? Porque ela veio antes, veio deslocada. Então, usa a vírgula. Pós-posta e de grande extensão. Então, não houve aula. Oração principal. Tá certo? Visto que se iniciou uma persistente greve dos professores.
oração subordinada adverbial causal, tá certo? Não houve aula porque o que causou isso foi a greve dos professores. Então, ó, observa que eu tenho uma oração extensa depois. É comum usar essa vírgula, é comum. Você usa também se você quiser. Se você quiser eliminá-la aqui, tá certo? Você pode eliminar que não vai ter problema nenhum, não vai interferir, tá certo? Se ela for intercalada, como tem aqui, ó, Fabiano estava fazendo o jantar, oração principal, tá certo? Quando o encontrei, oração subordinada adverbial temporal, tá certo? Então, nesse caso aqui, como ela está intercalada, como ela está no interior da principal, a principal está ao redor dela, ó. Fabiano começa aqui a oração principal, tá certo? E termina lá na frente aqui, ó, em estava fazendo o jantar, tá certo? Então, dessa forma, se vier intercalada, usa sempre vírgula também, até porque o termo, para chamar de intercalada, tem que estar separado por vírgula. Ok, galera? Então, gente, é isso, né? Com isso, nós encerramos o nosso material. Eu vou marcar no AVA aí a última atividade de... Ah, não, encerramos o material não, que tem um último conteúdo aqui, né? Deixa eu ver aqui, galera. Tem um último tópico, sintaxe e pontuação. Basicamente a gente encerrou, tá certo? Basicamente a gente encerrou. Eu vou usar outra aula para falar sobre essa pontuação, né? Sempre que a gente fala sobre período simples e período composto, a gente vem citando as pontuações. No período simples não separa sujeito do predicado, tá certo? Então, na verdade, só algumas observações que devem ser levadas em consideração. Então, eu peço que vocês leiam isso aqui, tá certo? Vocês leiam, tá certo? Leiam essa parte aqui, tá certo? De pontuação. Na próxima aula eu vou falar por alto e a gente já vai começar a responder aos exercícios na próxima aula, tá certo? Então, já quando for segunda-feira, vocês mantenham em mãos o livro de vocês, tá certo? Respondidos para a gente discutir essas respostas. Primeiro eu vou terminar essa parte aqui, vou falar com vocês sobre essa pontuação, tá bom? E depois eu vou, na verdade, partir para as correções, tá certo? A gente vai corrigir os exercícios. E aí a gente, semana que vem, a gente encerra o nosso material 2, tá? Eu acho que vocês viram o anúncio lá no grupo de vocês de que o material 3 já está disponível. Você já tem acesso a ele. Quem não foi pegar ainda na escola, que vá. Na segunda e na quinta, a gente tem um atendimento aberto ao público, então vocês podem buscar esse material de vocês. Caso vocês não possam, peça alguém para ir, o pai ou a mãe de vocês, para dar uma passadinha lá, para receber o material, tá bom? Então, façam isso, porque eu acho que já tem alguns professores que, principalmente as duplas, né, geografia e história, que andam mais rápidos, eles podem já terem terminado os conteúdos e podem já precisar do material 3, tá certo? Então, façam isso, tá certo? Para que semana que vem vocês já tenham material novo, tá bom? Com a gente ainda não, a gente só semana que vem a gente conclui, né? Conclui o segundo, vamos para a correção dos exercícios, que eu acho que segunda e quarta a gente termina tanto essa partezinha que falta quanto a correção dos exercícios, que é rápida também, e que é só os exercícios, a parte praticando, que vocês não têm acesso a gabarito, tá bom? E qualquer uma outra dúvida que tem em outros exercícios também. Então, quando for na semana que vem, a gente vai tratar sobre isso, certo? Sobre o final do conteúdo e os exercícios, tá certo? Então, galera, falou. Quem tiver alguma dúvida, questiona. Eu vou postar as aulas desta semana no canal hoje. Quem não assistiu alguma delas, quem perdeu alguma delas. A da metade da semana passada, o senhor vai colocar? Eu acho que eu já botei, não, se não tiver ainda, eu vou botar hoje, entendeu? As que faltam, as que faltarem, na verdade. E a sua atividade, que era do
Atividade... Não tem um simulado, aí a gente Sim, não fez. Aí que deu errado, não é isso? Deu problema? foi. Aham. Pronto. Eu vi com o Claudinho o seguinte. Claudinha disse que alguns fizeram, um grupão fez, né? Porque ela foi postada depois e deu problema de novo, não é isso? Não foi isso? Foi, aí não deu certo de novo. Pronto. Então, alguns conseguiram, outros não. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual foi o resultado de vocês no AVA e no simulado. Se foi ruim, eu vou indicar a vocês aqui uma atividade, até por aqui mesmo, tá certo? Eu vou indicar a vocês uma atividade para suprir a necessidade desse simulado. Mas vocês não se prejudicarão quanto a isso não, tá? Fiquem tranquilos, ok? Eu vou, inclusive, de hoje para amanhã, eu vou digitar já as notas que eu tenho aqui do AVA, enfim, do simulado, tá certo? E aquele que necessitar, ou eu indico uma atividade aqui, tá certo? Ou por aqui mesmo pelo Zoom, ou pelo grupo do WhatsApp, eu chamo no privado aqueles que faltarem, tá certo? E vejo aqueles que fizeram que puder aproveitar a pontuação, eu já jogo na nota, tá entendendo? Os que não der para aproveitar ou não fizeram, aí eu vou pegar com o Claudinho a lista direitinho aqui e vou indicar uma atividade. Mas nem se preocupem que vocês não vão se prejudicar, tá certo? Ok, Lívia? Certo, obrigada. Bom, qualquer coisa me questiona, tá certo?